Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, né? Como eu disse, livro que nós acabamos de ler, lá no capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, segundo livro da Bíblia, logo depois do livro de Gênesis 37 a 50, é exatamente a história de José. E no livro de Êxodo começa a história do faraó do Egito. E olha o que diz capítulo 1, versículo 8. Vamos ficar de pé, nós vamos ler capítulo 1, versículo 8. E depois nós vamos lá para o capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Capítulo 3 agora. Vamos lá, o versículo de número 16 até o 19. Deus fala com Moisés: Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixa-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Oremos. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensino, que nessa tarde e noite o Senhor ministre através dela nas nossas vidas, nos nossos corações, para que nós encontremos no Senhor vitórias que todos nós precisamos, pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades, pelas tribulações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Traz consolo, traz conforto ao Teu povo, traz salvação, traz edificação, Senhor. É a minha oração nesse instante, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar. Durante os anos que eu fui pastor em São Paulo, e eu pastoreei numa igreja lá durante 10 anos, logo que eu cheguei naquela igreja, muito jovem, eu conheci como uma pessoa que era membro daquela igreja, uma senhora muito distinta, muito bem vestida, e eu percebi que ela falava um português meio o famoso portunhol. E eu tentei descobrir se ela era argentina, se ela era espanhola, ou seja, de que país ela poderia vir para falar daquela forma. Depois eu descobri que ela era uma espanhola que morava no Brasil, e chegando como pastor daquela igreja, eu tentei me aproximar daquela senhora, mas eu percebia que, mesmo sendo eu o pastor da igreja, ela tentava sempre manter a conversa num nível razoavelmente superficial, quase para que eu não adentrasse muito na história de vida dela. Depois eu descobri que ela, apesar de chegar na igreja sempre muito bem vestida, ela trabalhava num trabalho muito duro, ou seja, ela fazia diariamente, né? Ela fazia limpeza em algumas instituições
evangélica, ou seja, ela era uma diarista, até porque ela era uma espanhola que nunca tinha nem sequer se regularizado no Brasil. Passou um certo tempo e aquela senhora ficou muito doente. Igreja pequena, todo mundo começou a ajudar, mas chegou um ponto que as pessoas disseram: pastor, a situação da dona Dora é muito complicada, o senhor precisa ir lá para o senhor tomar conhecimento. E eu fui na casa dela, tentei conversar, ela não abriu muito, mas ela me disse que estava fazendo um tratamento no Hospital do Câncer. E eu decidi levá-la ao hospital para tentar saber quem era o médico e saber o que estava acontecendo com aquela senhora. Então fui ao hospital e lá conversei com o médico em particular e perguntei qual era o real diagnóstico daquela senhora. E ele me disse que ela estava com câncer e que ela não devia ter muito tempo de vida. E como ela morava só, não tinha nenhum parente no Brasil, eu sabia que ia ser difícil para ela, sozinha, morando num quarto e cozinha, eu conhecia lá o ambiente, e seria difícil numa cidade como São Paulo, trânsito, ela morava, a igreja era na zona sul, o hospital era quase no centro, ela morava num outro lado da cidade e isso tomava muito tempo. E eu decidi aprofundar a minha conversa agora de forma proposital, meio batendo de frente, querendo saber, dona Dora, como é que a senhora chegou no Brasil, o que é que aconteceu, por que a senhora não fala? E eu fui tentar conhecer os documentos e eu descobri que ela era da cidade de Vigo. Ela não queria falar muito. Mas depois de muita conversa, ela me disse que ela tinha vindo para o Brasil porque ela era esposa de um general e quando Franco assumiu o poder, matou o marido dela. E ela, uma filha de 2 anos, foi encaminhada para um presídio. Ela ficou presa lá durante 4 anos. E num dia lá deram bobeira, ela fugiu com a filha, deixou com uma vizinha que ela conhecia e amiga para criar a filha e saiu sem rumo. Foi para um porto, pegou um primeiro navio e veio parar no Brasil. Não conhecia ninguém no Brasil, não tinha nenhum dinheiro no bolso, não podia sequer tentar se regularizar, porque com medo de ser deportada para a Espanha e naturalmente ser presa. Viveu 30 anos na ilegalidade, sem ter coragem de ligar para a Espanha, com medo de novo, alguém descobrir o serviço de inteligência e mandar prendê-la no Brasil, e sem conversar com a própria filha. Então, diante desse quadro, eu fui tentar um irmão da igreja que hablasse um pouquinho de espanhol, para a gente ligar, através da telefone, naquela época não tinha as redes sociais. Então nós fomos falar com a telefonista de Vigo, porque aí o regime militar de Franco já tinha sido derrubado, já era democracia outra vez na Espanha, e nós queríamos, quem sabe, descobrir algum parente da dona Dora lá. Peguei o nome dela, nós ligamos, dei as informações, tentamos contar o que estava acontecendo e pedimos para aquela telefonista nos ajudar, quem sabe, ver se ela descobria por aquele sobrenome alguém naquela cidade que tivesse um parentesco com a dona Dora. 2 dias depois, eu recebi, e aí aquele irmão não estava em casa para me ajudar na tradução, eu recebi um telefonema da filha da
Dona Dora. Gente, eu fico arrepiado só quando eu conto, porque foi uma emoção para o meu coração que vocês não imaginam como foi uma alegria poder falar com a filha daquela mulher e poder contar para ela o que estava acontecendo com a mãe dela. E a moça ficou extremamente feliz e disse: pastor, eu disse que era um pastor evangélico, tentei contar um pouco da história, falando devagarzinho, porque eu quase não entendia o portunhol dela, esperando que ela me entendesse. Ela disse: se o senhor quiser, dentro de 3 dias eu estou aí no Brasil. Eu disse: só se você quiser vir, mas se você não quiser vir, eu creio que Deus vai nos usar para mandar a Dona Dora de volta. Você acredita? Ela disse: eu acredito. E o fato é que ela mandou a passagem, confiou em mim, mandou a passagem, e aí eu reuni as irmãs da igreja, algumas pessoas próximas à Dona Dora, disse que nós íamos fazer um culto na casa dela, e fomos fazer um culto lá, e naquela reunião eu disse: Dona Dora, eu conversei com a sua filha. Ela não acreditou, caiu aos prantos. Eu disse: ela gostaria muito que a senhora fosse para lá. Ela me disse que a senhora já tem 2 netos, que um dos seus netos é médico, trabalha num hospital, Dona Dora, que pode atender exatamente o quadro e o diagnóstico que a senhora tem. E ela está me enviando a passagem para a senhora voltar. Eu não vou, pastor, eu não vou, pastor. Eu não sei como ela vai me receber. Eu não sei, eu saí de lá fugido, eu deixei minha filha. O senhor tem certeza? Eu digo: eu tenho certeza que ela quer lhe receber, que ela vai estar lá para lhe esperar. E nós oramos e conversamos e convencemos aquela senhora de que ela deveria voltar para a Espanha e fazer o tratamento lá. E aí, ela queria ir, mas sem ser deportada. Mas ela estava ilegal até então, 30 anos. Não tinha como chegar na Polícia Federal, se não fosse conversando com alguém, mas ela queria que alguém da polícia prometesse que se ela precisasse voltar, ela poderia voltar, porque ela tinha medo de chegar lá e não ser aceita e ter que voltar para o Brasil outra vez. E eu tive que conversar com o agente, pedir para ele ter misericórdia, porque ela já estava numa idade muito avançada. Depois que conseguimos tirar a extradição dela, ela me disse que ela tinha um dinheiro na poupança, guardado durante anos. Até então, fui com ela para o banco. Quando chegou lá, a assinatura dela, porque a poupança era de 25 anos atrás, e ela já bem velhinha, baixinha, a assinatura dela não conferia. E o pastorzão aqui, na época, com 26 anos, o gerente só faltou olhar e dizer assim: esse malandro aí trouxe a velhinha para arrancar o dinheiro dela. Amigo, literalmente foi assim que eu fui olhado. Foi assim que eu percebi que era o que estava escrito no rosto daquele pessoal. E eles não liberaram, porque a assinatura dela não batia com a assinatura antiga. Eu tive que ir para uma outra agência daquele mesmo banco, de um gerente que alguém da igreja conhecesse, pedir para que aquele gerente transferisse o dinheiro dela para outra agência, e naquela agência, porque o gerente confiava na gente, o dinheiro dela foi entregue a ela. E ela disse: pastor, eu quero comprar tantos dólares, porque se chegar lá eu tenho dinheiro para comprar a passagem de volta. Eu quero comprar tanto de presentes em ouro para eu levar para minha filha, porque no fundo ela queria ser aceita, ela tinha medo de como ia ser recebida, e ela comprou 2 presentes para o neto e
para o genro. E quando ela chegou lá, foi aquela festa. Aquela mulher viveu ainda 5 anos na Espanha. Aquela filha, por 2 vezes, me ligou para dar notícia, para agradecer. No 5º ano, quando ela faleceu, ela voltou a me ligar, dizendo: pastor, a mamãe se foi, mas o senhor não tem ideia como foram preciosos esses 5 anos que nós convivemos juntos e o que Deus fez nas nossas vidas. E eu estou contando essa história para lhe dizer como é difícil às vezes a gente tratar as coisas do coração. Mesmo que era um relacionamento entre mãe e filha, mesmo que ela tinha fugido por uma situação completamente inexplicável, mas ela não tinha coragem de abrir aquilo com ninguém. Ela não tinha coragem, ou pelo menos ela morria de medo de, ao voltar, a própria filha não compreender as razões, porque ela, como mãe, havia deixado ela para ser criada por uma outra pessoa. Mas o fato é que Deus abençoou, ela teve a oportunidade de pedir perdão para a filha, da filha perdoar, de tratar, de resolverem coisas que há mais de 30 anos estavam marcando aqueles corações e não haviam sido resolvidas. Então, percebe como às vezes o meu coração e o teu coração é capaz de guardar situações, coisas que nós não temos coragem de abrir, que nós não temos coragem de tratar. E hoje nós queremos falar exatamente desse coração. Há bem poucos dias o próprio pastor Armando falou sobre a importância de nós cuidarmos da mente, ou seja, do coração, daquele nosso lado íntimo, daquele nosso lado profundo. Porque a Bíblia diz, e nós lemos aquele versículo de Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E quando nós olhamos para esses 2 personagens da palavra de Deus, Faraó e José, nós encontramos 2 pessoas distintas, mas que lidaram com o coração de forma completamente diferente um do outro. E o que é interessante é que aquele primeiro texto que nós lemos diz assim: o Faraó, quando assumiu, não conhecia nada sobre José. Talvez se tivesse conhecido um pouquinho de quem fora o homem, do coração que José tinha, talvez ele fosse uma pessoa diferente. Mas porque ele não era um homem sensível, não tinha um coração quebrantado, a Bíblia diz muito pelo contrário, ele tinha um coração muito duro. Ele paga um preço muito alto. E Êxodo 3:19, conforme nós lemos, o Senhor diz: eu sei que o rei do Egito, que é o Faraó, não vai lhes deixar sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Deus já sabia, diz: olha, esse coração aqui é tão duro, que só se for algo muito forte, uma mão dura, que force para que ele possa se dobrar. É quase como aquele adágio popular que nós conhecemos. Às vezes, quando não é pelo amor, pode ser pela dor. Deus está dizendo aqui, no caso do Faraó, não tinha como se tratar de forma lógica, sensível e pelo amor. Tinha que ser algo duro, forçado, para trabalhar e para quebrantar o coração dele. E no capítulo 7, versículo 3 e 4, você vai acompanhando sobre a vida desse homem, diz assim, ó: embora se multipliquem meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá, Moisés e Arão. Deus está dizendo, esse camarada tem um coração tão duro, por mais que eu multiplique os sinais, por mais que eu faça coisas tremendas, ele não vai sequer dar ouvido a vocês. É duro imaginar, querido, que às vezes nós chegamos a uma dureza de coração tamanha,
que mesmo Deus operando, mesmo Deus agindo, mesmo Deus fazendo coisas tremendas, grandiosas, nós não queremos ouvir. E aí, às vezes tem crente, não ouve o pequeno grupo, não ouve o líder, não ouve, quem sabe, a esposa, não ouve o marido, não consegue ouvir o clamor dos próprios filhos, não consegue ouvir o pastor. Por mais que Deus use pessoas com sabedoria, que vão ao encontro dele, que abrem a palavra, que lhe dão instrução, ele não dá ouvido. É assim na história de Faraó, e às vezes é assim na história de muitos crentes, queridos. Como pode? Versículo 13 do capítulo 7, a Bíblia diz: o coração do Faraó se endureceu, ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor os tinha dito. Versículo 14, ele tinha um coração obstinado, rebelde, teimoso, aquele que não cede. Lembra daquela figurinha do brinquedo do João teimoso? Você empurra, ele vem. Você empurra para frente, ele volta. Você empurra para trás, ele vem. Tem pessoas que são quase como aquele bonequinho. Por mais que você tente empurrar, tente instruir, tente ajudar, parece que vai e volta. O tempo passa e as coisas continuam quase que inalteráveis. Êxodo 7:22, na sequência, diz que Faraó estava surdo e não dava ouvidos ao Senhor. O que será que leva alguém, adiante de sinais, de maravilhas, de tanta coisa que Deus faz, não dar ouvido sequer ao próprio Deus? O que será que pensamos que somos, quando tratamos Deus com tamanha indiferença e com tamanha dureza e rebeldia de coração? Quando chega no capítulo 8, versículo 19, presta atenção o que a palavra de Deus diz para nós. Os magos do Egito, os auxiliares de Faraó, disseram ao Faraó: isto é o dedo de Deus. Mas o que é que diz? Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor já tinha dito. Você está entendendo? Não era Arão, não era Moisés, não era alguém que representasse o povo de Israel, era o seu próprio povo, eram os seus auxiliares, eram os magos que trabalhavam para ele. Eles já estavam vendo que Deus estava agindo. Mas Faraó, queridos, às vezes Deus faz coisas tão tremendas na tua vida, na minha vida. Deus quase que se coloca na frente do seu caminho, opera coisas tremendas e você não percebe. E nós não percebemos a intervenção, o cuidado, o zelo de Deus. Não ouvimos, atribuímos essas coisas à sorte, à coincidência, à influência de um amigo, mas nem sempre entendemos que é uma ação divina. Os magos estavam dizendo: ei, Faraó, Deus está agindo nessa história. Não. Capítulo 10, versículo 3. Olha a pergunta do Senhor. Agora Deus está falando com o Faraó. Até quando, Faraó, você se recusará a humilhar-se perante mim? Até quando? Vamos achar que somos mais sábios que Deus? Até quando, queridos, você vai insistir em traçar os seus planos e viver a vida conforme você gostaria? Quando a Bíblia diz: olha, o coração do homem traça planos,
Mas as respostas certas vêm do Senhor. Quando a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, querido, não é dessa terra, é aquela que vem lá do alto, que Deus derrama, que Deus pode dar a você na maior simplicidade, não importa. O temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. A nossa relação, o nosso coração com Deus, o nosso quebrantamento, é a marca para Deus poder operar, agir, mudar a minha e a tua história de vida. Então, Deus diz: até quando? Você vai ficar endurecido, você vai insistir na teimosia. Dona Dora passou 30 anos, sem abrir o coração, sem tentar buscar, pelo menos ter notícia, aí por medo, por não ser aceita, por achar que talvez a filha não quisesse mais sentar com ela. E aí o diabo vai nos tentando pensar nas coisas ruins que nos colocam para baixo, e nós não ouvimos, e não abrimos espaço no nosso coração para a intervenção, para a ação de Deus ao dirigir a nossa própria vida. Mesmo frequentando a igreja, mesmo estando lá todo domingo, mesmo andando com a palavra de Deus debaixo do braço, mesmo sendo uma mulher distinta, trabalhadora, mas não tinha coragem de lidar com as coisas do coração, com o passado, e sentar para conversar e tratar. Será que talvez na tua história, querido, tem coisas assim? Eu sei, são marcas de dor. Dói. São coisas que mexem com a nossa autoestima. São coisas que nos levam a quase não querermos conversar com ninguém sobre esses assuntos. A nos fecharmos no nosso próprio mundo e acharmos que ninguém vai nunca descobrir. Ou vamos passar pela vida, como diz a turma do Geração, celebrando restauração, passar a vida na negação, sem admitir, sem irmos ao encontro, sem tratarmos daquilo que está lá, doendo e fazendo mal. Capítulo 10, versículo 7 do livro de Êxodo. Os conselheiros, os magos falaram, agora os conselheiros disseram: deixa os homens irem prestar cultos ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Olha só, os conselheiros estão dizendo, e qual era o pedido? Percebe aí, olha, que você tem que ficar atento. Qual era o pedido? Era para que um monte de escravos, sem muito valor, saíssem para ir para o deserto prestar cultos a Deus. E porque Faraó endureceu o coração, os conselheiros dizem: ei, Faraó, olha pela dureza do teu coração, a nação inteira agora está arruinada. Às vezes a família inteira fica arruinada pela dureza do coração do papai, da mamãe. Porque não temos coragem de sentar nem com os filhos, nem com a esposa. Não temos coragem de dizer quem somos realmente e pedirmos ajuda e fazermos um exame do nosso próprio coração. Por isso que o CR tem exatamente o 4º passo, onde você é desafiado a fazer um inventário do seu coração, querido. Isso não é só para A, B, C ou D que está com algum tipo de problema. Inventário do coração. O desafio de estar na presença de Deus é um desafio para todo mundo, para todo crente em Jesus. Porque esse coração, a Bíblia diz, ele é enganoso, ele é corrupto. E se você não cuidar, ele lhe engana a tal ponto que, assim como o Faraó, as coisas ao nosso redor vão ficando arruinadas. O desastre entra dentro da nossa casa.
porque não temos coragem de admitir, de tratar com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, com o amigo, com o vizinho, problemas que nós guardamos e mantemos, que só endurece o nosso coração. Todos conseguem perceber, os magos, os conselheiros, a nação arruinada, mas o homem, o faraó, não. Talvez querendo convencer os próprios conselheiros, não queria ver a nação em ruína. Ele diz, não resta mais nada verde, Êxodo 10, 15. Não resta nada verde nas plantas do campo. Os gafanhotos já comeram tudo. Ou seja, Faraó, deixa de cegueira, levanta os olhos para os campos, Faraó. Não tem mais nada na nação, estamos arruinados. Como é que podemos caminhar, queridos? Às vezes para tamanha dureza, que tudo ao redor está dando errado. Todas as pessoas que lhe amam, que estão do seu lado, estão tentando lhe dizer que você precisa tratar isso, que você precisa admitir, que você precisa resolver isso. E você continua vivendo como se o problema não existisse, você não tem dificuldade, ou seja, você não tem coragem. Isso serve para homem e para mulher. Às vezes de se olhar no espelho e de se tratar e de acertar, primeiro com Deus e com a pessoa que você tem dificuldade para engajar. Só pela dor, a dona Dora admitiu que precisava voltar para encontrar a filha. Deus foi tão gracioso, que permitiu que nós encontrássemos aquela filha dela. Deus foi tão gracioso que usou quase todas aquelas mulheres da minha igreja, que eu levei lá para fazer um clamor para aquela mulher, para convencê-la de que ela estava voltar lá. Mas no dia a dia ela dizia, pastor, o senhor tem certeza? Pastor, e se não der certo? Pastor, e se isso, e se aquilo? Mas graças a Deus, Deus levou e ela tratou. Então eu não sei, querido, talvez no seu coração, talvez coisas de tempos, de anos, que você sabe que você nunca tratou, você nunca resolveu. Isso tem machucado sua relação, quem sabe, com seus próprios filhos, com a sua própria filha, com seu irmão, com um tio, com a sogra. Com a sogra é fácil, né? De ter problema, né? Não é fácil de resolver, não. Com quem quer que seja. O desafio de Deus era, presta atenção, Faraó. Levanta os olhos, veja. Às vezes, só quando Deus mexe no bolso, querido, não é o suficiente. E Êxodo capítulo 11, versículos 5 e 6, Deus vai um pouquinho mais além para mexer no coração do faraó. E o texto diz que todos os primogênitos do Egito morreram. Houve um pranto como nunca houve antes, e nem jamais haverá. Tudo por um coração teimoso, obstinado e endurecido. Além da desgraça financeira do país inteiro, da nação inteira, agora cada família pagava o preço dentro da sua própria casa ao perder o seu filho primogênito. Essa é uma história, querido, que tem que nos levar a refletir, não só sobre o coração do faraó, não. É sobre o meu coração, sobre o teu coração. Porque nós lidamos todo dia com problemas, nós carregamos marcas na nossa história.
Nós carregamos coisas que nós não gostaríamos de contar para ninguém. Nós às vezes não temos coragem de sentar para conversar com o próprio cônjuge. Às vezes na sala de noivo, quando eu digo isso, eu olho que aqueles jovens olham para mim, quase que pasmo, sem acreditar. Mas eu sei que nesses meus 30 anos de ministério, eu já ouvi de muitos crentes, quase que passam anos, um dormindo num canto, outro dormindo no outro quarto, entram em casa, saem de casa e não têm coragem sequer de conversar. Tudo por um coração teimoso, obstinado e enfurecido. Perdeu os filhos primogênitos. E pior, Êxodo 14 diz, o próprio faraó e os seus cavaleiros foram mortos lá no Mar Vermelho. Tudo pela dureza de um coração. Essa semana, teve um episódio que quando eu vi, eu lembrei um pouquinho dessa história. E eu queria, solta o videozinho bem rápido aí, para a gente ver. O empresário Djalma Veloso, principal suspeito do assassinato da procuradora federal Ana Alice Moreira de Mello, foi encontrado morto em um motel de Belo Horizonte no fim da noite de ontem. Segundo a direção do motel, o empresário Djalma Veloso deu entrada na suíte às 4h50 da madrugada dessa quinta-feira, ou seja, pouco tempo depois da mulher dele, a procuradora federal Ana Alice, ter sido encontrada morta na casa onde eles moravam. A mansão fica num condomínio de luxo em Nova Lima, próximo do motel onde estava o corpo do empresário. De acordo com a polícia, Ana Alice Moreira de Mello teria sido assassinada a facadas pelo marido. O crime foi por volta das 4 horas da manhã de ontem, depois de uma discussão entre eles. Na casa também estava a babá, que cuidava dos 2 filhos do casal. Estas fotos postadas numa rede social na internet mostram a família num dia de festa. Ela tinha 35 anos, ele 49 anos e era dono de uma locadora de veículos. Ana Alice e Djalma estavam em processo de separação, mas segundo a polícia, ainda moravam na mesma casa. A procuradora registrou um boletim de ocorrência no dia 24 de janeiro, alegando ter sido ameaçada de morte pelo marido. Ela teria pedido para ser protegida pela Lei Maria da Penha. De acordo com a polícia, um dia antes do crime, Djalma recebeu uma intimação para depor. Segundo o advogado de Ana Alice, este pode ter sido o principal motivo do crime. Ok? Aí você olha assim, uma procuradora-geral da República, morava numa mansão, carros de luxo, dono de uma locadora, jovem, 35 anos, ele também ainda muito jovem, pessoas de uma aparência muito bonita, 2 filhos, mas às vezes a dureza do coração, a indisponibilidade de conseguir parar para ouvir algo que quebrante, que seja razoável, que não dê lugar só à grosseria, à maldade, aquilo que o diabo quer. Lembra? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Matou, destruiu a vida dele, da esposa. E pense as marcas que vão ficar para esses 2 filhos. Tudo isso, querido, por um problema familiar. Não sei qual, mas tudo por problemas na relação. É interessante que em outra reportagem diz que o juiz tinha dito que eles tinham que ficar pelo menos 30 metros de distância um do outro. Mas como a casa era grande, o advogado entrou com uma petição para ele dormir no quarto A e ela dormir no quarto B. Estava a mais de 30 metros de distância. Só que durante a noite, ele quebrou a regra, matou ela e foi lá e se matou. Dureza de coração. Isso pode afetar a minha vida, isso pode afetar a tua vida.
1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. E o desafio de Deus é, em Hebreus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais, não endureça o seu coração, querido. É interessante que lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14, Jesus censura os seus próprios discípulos. Presta atenção, discípulos que andaram com Jesus no dia a dia, a quem Jesus afirmou pessoalmente, pelo menos mais de 3 vezes, quando você ler as Escrituras, Jesus disse para os seus discípulos que ele precisava ir para Jerusalém, que ele sabia o que o aguardava em Jerusalém, que ele ia sofrer, que ele ia morrer, mas que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Quando chega em Marcos capítulo 16, versículo 14, diz assim: Jesus censurou a incredulidade e a dureza do coração, porque eles não acreditaram naqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Mesmo que Jesus tivesse avisado, mesmo que os discípulos que viram o túmulo vazio, que viram a quem o Jesus apareceu, alguns deles não creram, ao ponto que Tomé disse: só se eu colocar o dedo lá no buraco, onde teve os cravos. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram e creram. Isso é felicidade, querido, isso é alegria, é deixar Deus tocar, é deixar Deus sensibilizar o seu coração. Por isso essa música que a gente canta reflete bem exatamente isso. Olha, um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós, para nós. Você trata, você fica leve, você sente paz, você não se sente pesado. Você lida com as suas lutas, com as suas dores, na dependência e na orientação do Senhor, querido. Eu espero, querido, que a gente não possa viver tragédias como essa. Eu quero dizer para vocês que, como líder da rede de casais, lidando com casais nessa igreja há anos, às vezes me bate uma tristeza, porque pessoas com pouco tempo de casado, com muito tempo de casado, mas com um coração semelhante ao de Faraó, cegos, surdos, insensíveis, obstinados, prontos para a separação, para o divórcio, mesmo que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Preste atenção, a palavra de Deus diz: Deus odeia o divórcio. Deus só abre uma exceção. E se for uma exceção, ainda que você tenha o direito e o dever de primeiramente perdoar. Mas nem no nosso meio como crente. Nessa hora nós queremos usar a lei. Nós queremos ser duros. Nós pensamos que somos nós que vamos mudar o outro. Sou eu que vou lhe punir. Quando, querido, justo só Deus. Quando você se quebranta, quem vai lidar com o ofensor é o Senhor. Quem vai lidar com quem lhe feriu é Deus. Por isso, Ele é justo, Ele vai requerer, acredite nisso. Mas nessas horas, nos falta fé. Nessa hora o nosso coração fica duro, fica endurecido e a gente não consegue acreditar que o nosso Deus vai ao encontro do ofensor e vai tratar. Você pensa que você pode e deve fazer justiça com a sua própria mão. Está aí a desgraça. Para ele, para ela, para os filhos, para os avós, para as famílias. Por quê? Por quê?
Porque agimos como Faraó. Agimos como se Deus não fosse de verdade o Senhor das nossas vidas. Aí nós encontramos um outro personagem, de Gênesis 37 a 50, chamado José. Eu quero lhe dizer que está aí um personagem que eu leio e releio a história para o meu coração. Eu brinco, talvez eu gosto tanto da história de José, porque na minha casa só tem Zé, sabia? Meu pai era um cara tão criativo, que o nome dele era José Cardoso de Holanda. Aí ele botou o meu, José Edson, botou o outro, José Evandro, botou o outro, José Eudson, e o último ele botou José Cardoso de Holanda, filho. Tem 5 Zé na minha casa. Então, talvez por isso eu gosto tanto de ler a história de Zé. Me identifico, né? Me identifico com os companheiros, com os Zezinhos da vida lá de casa. E José tinha um pai sem muita sabedoria. A Bíblia diz logo lá em Gênesis 37:3, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. O próprio pai arruma problema para José dentro de casa. Dá a ele, porque ele nascera na velhice, ou seja, quando o bicho estava mais para ser avô do que para ser pai. E é isso que dá, viu? Quando você tem filho, já na idade avançada, cuidado para você ser daquele garoto, daquela garota pai, não avô. Porque avô naturalmente bota no colo, dá balinha, brinca, né? Isso é natural. Mas pai precisa orientar, precisa ensinar, precisa sentar com ele. E, como o Jacozão aqui, e o Israel, que é a mesma coisa, já estava meio velho, gostava dele, até porque também era a esposa do coração dele. E dá ao menino uma túnica, que os outros, quando viam, sabia que o pai tratava ele com diferença. Ou seja, aonde ele fosse que botasse a roupa, é esse o camarada aí. Muitos problemas familiares, queridos, às vezes são causados pelos próprios pais, pela nossa insensatez, pela nossa insensibilidade, porque tratamos um filho diferente do outro. Gênesis 37:19 diz, os irmãos ficam com ciúme. Porque, querido, um filho preferido normalmente passa a ser um irmão odiado. E os irmãos dizem, lá vem aquele sonhador. É o que eles diziam uns aos outros em Gênesis 37:19. Pensa fora da realidade. Sonhador é aquele que pensa, né? E aí eles decidiram fazer um complô contra José. Gênesis 37:27 diz, venderam o irmão como quem vende um escravo. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. E José é vendido. Então presta só. Problema dentro de casa. Problema tamanho que foi vendido como escravo para os ismaelitas, uma terra completamente pagã, completamente fora, completamente desconhecida. Quando chega lá, é comprado como escravo, a Bíblia não deixa de registrar isso, vai para a casa de um alto oficial, um homem chamado Potifar, mas naquela casa, José tem um outro problema, a patroa, a mulher do homem, sem escrúpulos, no capítulo 39, versículo 7, diz, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou, ei, bonitão, vem deitar-se comigo. Olha como o diabo é astuto, querido. Acha poucos problemas que ele já teve na sua casa, agora num outro país. E lá, Gênesis 39:12 diz, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo. Ele fugiu da casa deixando o manto nas mãos dela. Mas novamente ela pegou aquele pedacinho de manto e quando o maridão chegou, disse, olha aí, camarada que você deixou aqui, está aqui o manto dele, ó, veio me tentar, ou seja, inverteu a história e José não teve no seu senhor, que confiava nele naquela hora,
confiou na sua própria mulher e José foi lançado na prisão. De forma incoerente, injusta, mas foi assim que José foi parar na prisão. Quantos de nós, com certeza com muito menos do que isso, com muito menos injustiça do que José já tinha sofrido, já nos tornamos amargos, rancorosos, chatos, cara fechada, travamos e nos orgulhamos de sermos o chato da corte, o chato da casa, o insubordinado, o intragável, o intratável quase. Porque carregamos coisas que nós não temos coragem de tratar. Eu sei que tem oportunidades, queridos, em que às vezes nós ficamos murmurando. Mas viu lá como acontece no vídeo? Aonde nós podemos ir, aonde nós podemos parar? No capítulo 40, versículo 23 do livro de Gênesis. Até na prisão, José é esquecido pelo companheiro de cela, né? Ele revela lá o sonho do copeiro, pede para que o copeiro, quando chega lá, lembre-se dele. Quando você estiver bem, lá no capítulo 40, versículo 14, ele diz, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó, tire-me dessa prisão. Mas a história diz que o copeiro também não lembrou de José. E olha no versículo 15 do capítulo 40, o que José diz. Eu fui trazido à força da terra dos hebreus. Também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. José tinha absoluta consciência que ele tinha tudo para viver de mal com a vida. Porque fora tratado mal em casa, estava sendo tratado também de forma errada no país para onde ele tinha vindo. E a Bíblia diz que no capítulo 41, agora o faraó teve um sonho. E já que eles não tinham lembrado, e a situação pesou, o copeiro lembrou então. Não porque ele lembrou naturalmente, mas diante do drama de que muitos iam morrer, lembrou de José. E aí, José vai até o faraó daquela época. E olha o que o faraó, quando olha para José, diz. Será que vamos achar alguém como esse homem em quem está o Espírito Divino? Presta atenção, querido, nessa frase aqui. Quando você anda com Deus, quando você anda no Espírito, mesmo tendo problemas em casa, mesmo tendo problema com a patroa, mesmo tendo problema com o copeiro, ou seja, com um colega de cela, de trabalho, o Espírito Divino é capaz de fazer tamanha obra no seu coração, que até aquelas pessoas que estão ao redor de você dizem, como é que pode alguém ter tanta sabedoria, ter tanta unção? Sabe por quê, querido? Porque aqui está exatamente o segredo da mudança de um coração, ou do coração de José, para o coração daquele faraó do livro de Êxodo. José era um homem que deixava que o Espírito controlasse o seu coração. Ao ponto que até o incrédulo, descrente faraó podia perceber que algo diferente havia no coração daquele homem. O que é obra do Espírito, querido? Você lembra? Amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia diz, contra essas coisas, querido, não precisa nem de lei. Então, alguém que é controlado pelo Espírito de Deus, mesmo quando ultrajado, não revida com ultraje. E eu quero dizer, querido, que aqui está a minha vergonha. Porque quanto mais eu leio a história de José e de Jesus,
Lá em 1 Pedro diz assim, olha, mesmo quando ele foi ultrajado, ele não levantava sequer a voz. Jesus era incapaz de reagir no grito, no braço. Não precisa você ser ultrajado. Às vezes não precisa que eu seja ultrajado. Às vezes só precisa que o cara do trânsito buzine muito atrás de você, de mim. Que o camarada ali ultrapasse. Que o camarada diga alguma coisa. Por isso, olhar para o modelo de um coração quebrantado é muito desafiador para nós homens e para nós mulheres. Só com a ação do Espírito, querido. É interessante que em Gênesis 41, versículo 46, diz que José já tinha 30 anos de idade quando ele começou a reinar. Ou seja, já fazia 13 anos, porque ele foi vendido com 17 anos. Está lá em Gênesis capítulo 37. Só com 30 é que ele começa a reinar aqui com o faraó. Ou seja, 13 anos de peia. Você não aguenta nem 13 horas. Para ser sincero, imagina 13 dias de peia. 13 anos. 13 anos. Mas a sintonia com Deus. Aí vem exatamente onde nós queremos chegar e onde Daniel fez a música e nós cantamos hoje. Gênesis 41, 51. Diz assim, ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Presta atenção, querido. Não é que José apagou isso da memória, não. José sabia da história. Quando ele encontrou os irmãos, ele fez perguntas porque ele sabia da história. Ele se revela aos irmãos. Ele diz que aquilo foi um plano de Deus. Então ele lembrava toda a história. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, querido, é que José decidiu olhar para a intervenção de Deus e não guardar no coração dele rancor, ódio e mágoa. Eu sei que você vai lembrar do que aconteceu na sua vida. Mas Deus é capaz, o Espírito Santo que habita em você, meu amado, é capaz de lhe dar poder suficiente para, assim como José, esquecer desse lado negro, com ódio, com rancor, com ira e com vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Agora isso só é possível, meu amado, só é possível se for pela intervenção de Deus. Isso não é próprio do meu coração, não é próprio do teu coração. Não tem como. Se Deus não quebrantar o seu coração, se você não se lançar aos pés do Senhor, não tem como. Nós vamos querer fazer justiça com a própria mão. Aí ele diz, Deus me fez esquecer. Deus tirou o meu sofrimento, minha angústia. Deus trouxe cura ao meu coração, é o que José está tentando dizer para nós. Aí ele diz, ao segundo filho, José chamou Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Querido, quando você lida, quando você trata com o seu coração, preste atenção. Quem ganha é você. Porque você esquece o lado ruim e Deus começa a lhe abençoar. Você vai prosperar, você vai olhar para frente, você vai ser abençoado. Você vai ser uma pessoa mais alegre, mais resolvida, sem guardar aquela carga ruim e suja do pecado. Efraim, o nome Efraim, aponta exatamente para essa dupla frutificação. Tirou dor e colocou alegria.
tirou a ociosidade da prisão e me fez um ser produtivo. Agora eu sou governador. Presta atenção, querido. Da prisão para governador. Quem pode fazer uma mudança dessa? Só o Espírito de Deus. Só o Senhor pode fazer. Deus faz sempre mais do que nós pedimos e pensamos. Sempre que nós confessamos e deixamos o nosso pecado, a Bíblia diz, nós encontramos no Senhor misericórdia. Por isso Jeremias, que foi um homem que assim como José sofreu tanto, no capítulo 29, versículo 11, ele diz para nós assim, Deus falando com ele, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. O plano de Deus para a tua vida e para a minha vida, querido. Mesmo o povo que também estava aqui no cativeiro babilônico, Deus diz, ó, o plano que eu tenho para vocês é de prosperidade. É de fazê-los caminhar para frente. É de fazê-los resolver isso. Não é de lhes causar dano. É de lhes dar esperança e um futuro. Acredite, querido, se você deixar Deus operar, Deus vai lhe dar esperança, Deus vai lhe dar futuro, Deus vai lhe dar dias melhores. Você não pode, eu não posso, é ficarmos marcados por essa história do passado que nós não resolvemos, que nós não tratamos, que nós não deixamos Deus entrar no nosso coração e nós liberarmos perdão. Nós precisamos fazer exatamente o que a música diz. Quebrantar o coração, porque só um coração quebrantado move o coração de Deus. Só um coração quebrantado traz o céu para nós. Isto sim, diz a própria música, é conhecer a Deus, é ir além, é rasgar o céu com o coração. A Bíblia diz que Jesus nos amou tanto, tanto, que ao morrer naquela cruz, Ele rasgou o véu do santuário. E aquele pecado que nos separava de Deus, foi pago, foi consumado. Nós fomos perdoados. E quem sabe hoje, Deus vai trabalhar no seu coração para rasgar também do seu coração essas coisas e lhe dar. Deus tem planos de esperança, Deus tem plano de vitória. Deus quer que, assim como José, você consiga esquecer esse lado dolorido. Assim como José, você olhe para um Efraim que lhe dá vitória. Eu quero orar nesse instante. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos como modelo maior ao próprio Jesus. Coração quebrantado, servo sofredor, sabe o que é padecer, mas nos amou até o fim, Senhor. Oh Deus, um coração quebrantado é céu para nós.